Hoje, no segundo vídeo, nós estaremos falando sobre o segundo livro da série, que é um livro mais dedicado para os pais e como eles ajudarem os filhos a desenvolver, estimular a inteligência dos filhos, das crianças, que eu acho que é uma preocupação que a maioria dos pais tem. Como eu já falei no vídeo anterior, muitas pessoas têm a crença errada de que a inteligência é uma coisa que tu nasce com ela, que é como uma coisa quase como um DNA, e não é verdade. Isso é provado com estudos em outros países, a respeito de que a cultura influencia, que as famílias influenciam, que o jeito como você estimula, principalmente seus filhos, a estudarem, a maneira correta, né? A maneira que faz com que o cérebro realmente aprenda, e que não se torna nem sequer cansativa, nem maçante, isso desenvolve inteligência, desenvolve raciocínio. Assim como o pessoal fica dizendo sempre, né? Que incentivar as pessoas a lerem, quando elas leem, aguça bastante a inteligência das pessoas. Então vamos falar sobre esse segundo livro hoje. Então, bora para a parte da análise. Então, pessoal, seguindo o modelo do primeiro vídeo anterior também, vamos ser rápidos, dessa vez mais rápidos ainda, porque eu não preciso fazer uma apresentação da biografia do professor Peer. O que eu posso dizer sobre esse livro é que ele mantém o mesmo formato do anterior, a mesma qualidade das páginas, da tipografia. Ele tem um pouco mais de 160 páginas, ou seja, ele já aumenta um pouco o número de páginas. Eu recomendo, inclusive, o pai a ler esse volume e incentivar o filho a ler o primeiro volume do primeiro vídeo, né? Isso vai entender por quê e vai se motivar também como pai a acompanhar o seu filho. Ele também, nesse diálogo com os pais, ele acaba também dividindo um pouco mais os assuntos, né, sobre estimulando a inteligência. Nesse caso aqui, ao contrário do outro volume, que são apenas 2, ele separa esse diálogo que ele tem com os pais em cinco partes, em 5 grupos, né? O primeiro ele fala sobre a questão dos sintomas, de por que realmente estamos ficando mais burros. Não é questão de DNA, porque se fosse DNA, né, se fosse uma coisa natural ser burro ou inteligente, as pessoas não ficavam nem mais inteligentes e nem ficavam mais burras. Mas aí ele mostra aqui que existem sintomas que provam que as pessoas estão emburrecendo, né? Desculpa o palavreado, mas ele usa exatamente esse termo, que às vezes é o que as pessoas entendem. Na realidade, as pessoas estão exercitando menos o cérebro e isso está tirando delas a capacidade de aprendizado. No segundo ele faz um diagnóstico, né, sobre por que somos mal educados e faz alguns comparativos sobre, inclusive, as tais azaleias, que eu não vou deixar isso como surpresa para vocês quando vocês forem ler o livro. Daí ele começa, lá pela metade do livro seguinte, a ensinar os pais como obter a cura, né, e como começar a transformar nossos filhos e até nós mesmos em pessoas com maior capacidade de aprendizado. Aí ele fala sobre profilaxia, que é uma maneira assim de, depois que você encontra e faz o tratamento, continuar cuidando para que aquilo não volte a acontecer, né, que não caia o padrão. E aí depois ele dá uma olhada sobre essa questão, volta a debater de novo a questão de que QI não é uma coisa de DNA. Tá? Qualquer pessoa, independente da situação social dela, econômica, ou onde ela viva, ela pode e consegue aprender, né? Ela consegue aprender o que ela precisa ou o que ela quiser, contanto que ela use os jeitos corretos. Não é só praticamente acreditar, realmente são técnicas que fazem o cérebro funcionar. Neste livro aqui, ele volta novamente a alertar, mas agora para aqueles que têm maior poder de influência, sobre as novas tecnologias e a internet. E dentro das casas das pessoas, que a internet basicamente é a antiga televisão, né? E ele fala como a gente aproveitar melhor esses recursos tão valiosos, mas ele fala também que existe o prejuízo e existe o grande problema que se gerou com isso, que é o que ajuda, se mal usado, pode levar inclusive ao emburrecimento, como ele fala. Ele também faz uma crítica ao construtivismo e outras filosofias semelhantes adotadas ferrenhamente, né, na educação de base brasileira. Ele usa um palavreado sem muitos floreios, só um palavreado mais simples e um pouco mais firme, né. E ele também... mas nem por isso a obra deixa de ser algo que deve ser lido, como eu estou falando, eu recomendo fortemente. E não é por ter um palavreado mais simplificado, até isso dá até valor à obra, né?
um livro mais tecnicista, as pessoas não iam querer ler. O livro ele trata basicamente das regras e dos costumes que os pais eles devem mudar se eles querem que os filhos tenham sucesso, né? Às vezes você acha, mas é o meu filho que tem que estudar. Mas se a família não der apoio e não ajudar... Eu vou contar uma experiência triste para vocês que tem relação com isso, né? Eu comecei a escola já muito tarde, eu tinha 11 anos, na primeira série, né, daquela época, e eu parei de estudar com 15 anos na quinta série. Isso porque meu pai mesmo nunca olhou o meu boletim escolar. Eu tirava notas altíssimas, todas acima de 9, mas eu senti que ele não se importava, que aquilo não valia a pena. E eu via muitos amigos meus que tinham estudo e não conseguiam trabalho, e aí eu resolvi parar de estudar. Eu só voltei a estudar com 21 anos de idade. Então, para você ver como a família influencia bastante, mesmo uma pessoa como eu que gostava de estudar. Agora imagina que a maioria das crianças não gosta de estudar e a família ainda não dá apoio, né? O que acaba acontecendo para o futuro delas. Então, se você se importa com o futuro do teu filho, eu recomendo que esse é um dos livros que você deve ler. Então, ele também sai em defesa do professor e da participação mais ativa da família na educação das crianças e dos jovens e critica as manipulações que escondem a situação deplorável que as escolas vivem. E de certa forma, ele acaba dizendo que o pai e a mãe ele precisa ir mais na escola, conversar mais com o professor e parar de deixar o professor sozinho, cuidando, às vezes, de uma turma super lotada, com crianças de níveis bem diferentes de aprendizado e não podendo ensinar um ou outro porque são muitas pessoas e a família não ajuda. Eu como pai, eu até noto a paixão do Pierre em sua fala, mas ainda assim eu não deixo de notar que ele fala a verdade. Então, é um livro maravilhoso, recomendo a leitura para vocês, livro pequeno, tá? E se vocês tiverem perguntas sobre o conteúdo, sobre esse assunto, né, pais educando filhos, deixa aí nos comentários. Se não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve, vamos ter mais vídeos nesse sentido, nós temos alguns assim. E já deixa teu like aí, né, para prestigiar e incentivar com que outros vídeos sejam feitos para vocês. Um grande abraço e até o próximo.